Eu quero repartir uma palavra nessa noite. Nós falamos dentro das quintas-feiras que falar sobre família deve predominar e falar sobre fé. E na realidade, fé é necessário. Não temos condições de andar nessa vida, na nossa existência, se nós não tivermos fé. É trazer as coisas que nós não vemos para dentro de nós, para se materializar, para ativar a palavra de Deus. Porque essa palavra, quando a gente lê, para ela saltar para os nossos olhos, para o nosso interior, nós temos que ter fé, saber que ela foi inspirada pelo Espírito Santo. E família. Então a gente tem pincelado sobre família, porque deve ser preservada a família. Nós temos um conceito sobre família muito tradicional. E esse conceito sobre família, esse tradicional dos dias de hoje, tem levado muita ideologia, hábitos, tradições que não têm conservado a família dentro de um plano da palavra. As pessoas, elas procuram criar uma regra para si, e muitas vezes até algumas tradições que nós aprendemos. Mas nós temos que aprender a ser praticante da palavra, ouvir a palavra, introduzir o que Deus quer para nós termos a nossa esposa, o nosso marido, os nossos filhos, uma família sólida. Ai, pastor, mas eu venho de uma família problemática. Você não é a única nem o único. O importante é você cortar o cordão umbilical, cortar essa tradição negativa do passado, porque nós não cremos em maldição hereditária. Nós cremos que quando você aceita Jesus, você é curado interiormente, Ele perdoa os seus pecados, você confessa os seus pecados, Ele perdoa. E Romanos capítulo 8, versículo 1 diz: portanto, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, o seu passado, Jesus passou a limpo. Agora, quando nós falamos de família, nós estamos falando que é um novo núcleo. Você deixou seu pai e sua mãe para se unir e ser uma só carne e formar uma família. Eu quero extrair daqui da palavra uma família. Uma família que tem um padrão normal. O padrão dessa família, o que relata a Bíblia, de 3 irmãos. 2 mulheres e um homem. A Bíblia não se refere a eles nos pais. Nem os historiadores. Acreditamos que eles já tinham partido, já tinham morrido. E essa família, ela estava enfrentando problemas. Porém, quando Jesus iniciou o seu ministério, as 2 irmãs se converteram e o irmão se converteu. Olha que coisa linda. E passaram a seguir Jesus. Passaram a observar a palavra de Cristo. As 2 irmãs se identificaram tanto com a palavra, o irmão, e que eles passaram dentro da sua casa, colocar a casa disponível para Jesus falar da palavra. Porque quando convidamos Jesus para estar na nossa casa, a coisa muda. Esse sistema de personalidade forte, que muitas vezes nós queremos se apoiar, e temos uma natureza, ela não pode ser dominada, que temos alguns costumes, alguns hábitos que de uma hora para outra o velho homem se levanta. Isso é sinal que a palavra precisa ser praticada na sua vida, na minha vida, porque a palavra, ela vai nos regenerar. Ela vai tornar você um homem novo, vai tornar você uma mulher nova, uma mente renovada e uma família também abençoada. Eu quero tirar esse conceito que, mesmo que você tenha Jesus, a sua família, ela tem hábitos antigos, tem tradições antigas, que você está preso, você não está preso a nada
desde o dia que você aceitou Jesus como seu Salvador pessoal. Você precisa entender que você foi desconectado de tudo aquilo que era pecado, mundanismo, e passou a aprender a palavra, para a sua família ser estruturada. E aqueles que vão formar uma família, filhos nossos, nossos netos, eles que são crescentes dentro da igreja, eles vão formar uma bela família. Porque o que aconteceu na minha família não vai acontecer na minha vida. Eu cortei o cordão umbilical do meu avô, dos meus pais, e tirei só o proveito daquilo que eles me ensinaram depois que se converteram a Cristo. Os meus netos estão tendo uma outra formação. E aqui nós temos também dentro da igreja famílias que vão aplicando essa mesma modalidade, esse mesmo critério. Ensina, os pais se convertem, ensina os filhos, vão para o departamento infantil aprender a palavra, o lar é transformado. Entre nós aqui, ter um lar com Cristo não é melhor? Ter filhos, criança que tem aqui hábito de querer estar aqui louvando, dançando, cantando, falando, não tem coisa melhor de ver os nossos filhos realmente consagrados a Deus, os nossos netos. A igreja favorece a visão familiar dentro da fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Mas eu quero falar sobre família. E dentro dessa família que eu escolhi, eles passaram por muito transtorno. Eles passaram por perda. Eles passaram por dificuldade. Eles passaram por momentos também financeiramente, porque eram famílias humildes. Eu estou me referindo ao texto de Lucas, capítulo 10, versículo 38 em diante. É sobre Marta e Maria e Lázaro. No capítulo 10, versículo 38 em diante, diz assim: Ora, quando iam de caminho, entrou Jesus numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. Tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual sentou-se aos pés do Senhor Jesus, ouvia a palavra. Marta, porém, andava preocupada com muito serviço. Aproximando-se, disse: Senhor, não se te dá que minha irmã me tenha deixado a servir sozinha? Dize-lhes, pois, que me ajude. Ela chamou atenção, para Jesus chamar a atenção da irmã dela que estava servindo a casa. Que não estava servindo a casa. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, estás ansiosa e perturbada com muitas coisas. Entretanto, poucas são necessárias. Pouca coisa é necessário. Ou mesmo uma só. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Então eu quero tratar sobre o tema assim: escolhendo a melhor parte, dando prioridades ao cotidiano da vida. Nós não podemos querer tornar sobrenatural aquilo que aqui está descrevendo como natural. Era uma família comum. Eu não vou pregar sobre Lázaro, mas você vê, começou a andar com Cristo, abriu o seu lar, Jesus ensinava a palavra, Maria quedava-se, ajoelhava, ela sentava-se aos pés de Jesus para ouvi-lo, porque ele falava de amor, misericórdia, salvação. Este é o Evangelho para a família e para nós, individualmente, que faz do solitário viver em família. É o Evangelho que transforma e perdoa, porque revela um Cristo que ele veio salvar o que estava perdido. E esse texto, ele começa a mostrar que é uma família comum, como a minha, como a sua, que enfrentou alguns problemas, até a perda do irmão. Um pouco mais na frente, eram duas mulheres, depois o irmão morreu, o Lázaro morreu.
Eu não vou pregar sobre isso. Está no capítulo 11 do Evangelho de João. Mas nós vimos que esta família, mesmo vivendo adversidade, mesmo vivendo situações favoráveis, ela viu algo acontecer que interrompeu a vida do seu irmão. Foi uma doença. Ela viu a família sendo rodeada por amigos, discípulos, abriu seu lar, mas as adversidades da vida continuam assistindo. Agora, o cotidiano dessa vida, envolvendo Marta e Maria, é normal. É normal. A primeira coisa que Jesus fez dentro disso foi identificar o problema. E o problema é que Marta é muito inquieta. Marta era uma mulher muito acelerada, por não dizer ansiosa. Ela simplesmente, na primeira oportunidade que ela exigiu, ou melhor, solicitou para Jesus, para chamar a atenção para Maria sair daquela posição de estar ouvindo Jesus tranquila, para ela ser ajudada no trabalho. Jesus já detectou. Está inquieta, mulher. Está ansiosa. Tem certos problemas dentro da nossa casa que predomina é pela ansiedade da nossa vida. Nós queremos fazer as coisas naturais, pensando que está agradando a Deus. Altruísmo não agrada a Deus. Nós temos que servi-lo com amor, com sinceridade, humildade, e abrir o nosso coração, e tirar essa inquietação. Por isso que eu disse que a sua personalidade sendo tratada pelo Espírito Santo, as coisas vão mudar. Mas se você não se submeter ao Espírito Santo, ao bisturi dele, tirar esse carnegão que muitas vezes nós concordamos em ficar, mas o Espírito Santo fala, deixa eu tirar. Não. Outros têm um pecado de estimação, ele quer perdoar, mas continua com o pecado de estimação. É como um ursinho, né? Eu vou dormir com o meu ursinho. Então nós temos que entender que a ansiedade nos tira do momento mais precioso, que é estar com Cristo. Se nós estivermos no culto como hoje, e você estiver com o seu coração ansioso, sua mente movimentando em outros pensamentos, você não vai ser atingido. Porque a ansiedade e a inquietação, ela rouba. Porque a Bíblia diz em Filipenses 4:9, finalmente, irmãos, que ocupe no vosso pensamento aquilo que é puro, aquilo que é louvável, aquilo que é de boa fama. Se há algum louvor, ocupe o vosso pensamento. O nosso pensamento não pode ser segundo o mundo, segundo a preocupação do mundo, a inquietação do mundo. Para um pouco. Por isso que os seus problemas aumentam. Porque você não tem tempo de detectá-lo. E você não faz a confissão. Senhor, eu quero tirar do meu coração essa ansiedade, Senhor. Eu não posso viver nela. Eu vou descansar no Senhor. Aí você pega um texto da Bíblia, como que nós cantamos aqui, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. E lá no final fala, Ele é o teu escudo, Ele é teu rochedo, Ele vai estar guardando você em qualquer situação, abençoa a nossa entrada, a nossa saída. Para que andar ansioso? Quando bate esse sentimento, ansioso por alguma situação, seja natural ou espiritual, eu procuro parar. Todas as vezes que eu fui para frente, a coisa não deu certo. Você pode se precipitar numa palavra que não deve ser colocada. Você pode falar que tem Jesus e você destratar pessoas. Você pode ficar ansioso porque o dinheiro não vai chegar. E você estando ansioso, o dinheiro não vai chegar mesmo. Porque viver inquieto é trazer para si
atrações negativas. O diabo está assim. O Eli está ansioso. Vou aproveitar essa brecha. Então nós temos que dizer, eu descanso no Senhor. Respira fundo. Quando você faz um exercício, quem já fez algum exercício, ou muitas vezes de respiração, calma, respira fundo. Solta o ar pela boca. Para de correr um pouco. Então Jesus detectou isso. A outra coisa que Jesus viu, a reflexão sobre as prioridades. Uma mulher inquieta. A outra poderia estar no mesmo nível. Ela preferiu priorizar a boa companhia, que é Cristo. Deixou tudo e foi fazer. Tem pessoas que dentro de casa é perfeccionista. E por causa disso, ela muitas vezes tromba demais com o marido, ou o marido tromba demais com ela. Um dia eu ouvi um testemunho de uma pessoa, que para mim, eu ouvi num encontro de casais, e eu achei assim muito forte, porém é a experiência dele. Ele pedindo perdão para a mulher, falou assim, olha, o defeito da minha mulher, um deles é esse. Ela usa pasta de dente e deixa tudo amassado. Isso eu acho um costume terrível. E ele falou com aquilo era o que incomodava ele. Muitas vezes, tem certas coisas tão pequenas, para mim pode ser vulgar, pode ser uma coisa tolerável, mas para você pode ser uma coisa... E muitas vezes nós não damos prioridade para a praça de Cristo está dentro da nossa casa, damos prioridade às coisas secundárias, que pode ser conversado, que pode melhorar os hábitos, mas também isso não pode roubar a nossa paz. Aquela mulher tinha uma prioridade, era estar com Cristo. Muitas vezes você rouba o tempo, tira o tempo, que você pode estar na igreja, pode estar nas reuniões, você substitui com outra coisa. Aonde você está colocando as suas prioridades para que a tua família tenha um ânimo novo, uma fé renovada, um sucesso, a palavra predominando? Nós somos atacados sempre. Podemos ser atacados na mente. E a Bíblia diz que nós temos que resistir. Como? Sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. E muitas vezes vem uma doença na vida de uma pessoa tão ativa. Fala, você vai morrer com essa doença. Aí você, não, eu tenho fé, vou ficar. Aí o diabo vem e coloca na vida da pessoa esse pensamento. Descontrola completamente o psicológico, as emoções. Deus escolheu e colocou em você o Espírito Santo. Para você aprender dele. Quando ele falar para você parar, para. Pede ajuda. Ele assiste você. Ele assiste a esposa. Ele assiste o marido. Mas nós precisamos priorizar. Sabe por que adolescentes nossos dentro de casa, em lares cristãos, não estão convertidos? Porque os pais vivem em plenas discussões constantemente. Há um desrespeito. Mas a minha personalidade, volto a dizer, ela não te dá direito de desrespeitar nem a sua mulher, nem o seu marido. Nós temos que acentuar, porque toda palavra lançada, ela machuca. Por isso que a Bíblia fala de ressentimento. A prioridade de Maria estava certa. A prioridade de Marta estava errada. Jesus falou, aquieta-te, mulher. Deixa Maria ali, quietinha, aos pés, ouvindo a palavra. Por isso que você estando na igreja, ensinando seus filhos, ele vai servir ao Senhor. Você não vai estar preocupado que ele esteja em algum outro lugar. Por isso que vale a pena ensinar, falar, corrigir. Os filhos estão olhando para nós. Eu sempre digo isso nos casamentos que são muitos e muitos e muitos que eu já fiz. Corta o cordão umbilical.
quando se casa e passa a ter a sua vida e não leva os defeitos dos seus pais. Eles fizeram o melhor para vocês. Mas essa mulher, Marta, eu acredito que ela era uma mulher que tinha tomado a decisão de não se casar. As duas já eram mulheres maduras, mas aceitaram a Cristo. Nós temos que valorizar o presente. Maria fez isso. Tem certas oportunidades que nós temos que estar louvando ao Senhor, adoração. Por isso que nós temos que estar se envolvendo, valorizando a oportunidade. Quando você está ouvindo a palavra, inclina os teus ouvidos, filho meu, inclina os teus ouvidos. Ele fala com o filho, ele não está falando com o estranho, a palavra está falando com o filho, para você valorizar aquele momento presente e fazer dele valioso, transformar isso numa bênção que vai irradiar para os seus filhos de casa, vai irradiar para as pessoas que estão com você. Você sendo cristão, você não precisa ser um santarrão. Naturalmente, porque as pessoas dizem, mas olha o jeito do pastor, ele nem se contamina com ninguém. O outro nem gosta de falar muito, porque ele é cristão. Você é cristão, mas você vive nesse mundo. A Bíblia diz, não ameis o mundo, nem as coisas que no mundo há. Quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Mas eu posso estar nesse mundo e pregar o Evangelho, viver uma vida saudável, ter lazer, ganhar dinheiro, sustentar minha família, ter as provações, vencer, faz parte da vida. Enquanto estivermos aqui, isso pode acontecer, porque esse mundo não nos pertence. Nesse presente momento, ele está nas mãos do príncipe desse mundo, que é o diabo. Então eu quero te dar um bom conselho. O que você está realmente tirando proveito da sua vida cristã, mesmo de alguns meses, mesmo de alguns anos, o que está importando para você? Eu fico pensando, aqueles homens, aquelas mulheres vivendo naquela casa de chão batido, uma vida mais precária, mas eles tinham prazer de procurar Cristo, porque Ele operava milagres. Quando você está na presença de Deus, a palavra é liberada. Ele cura, Ele liberta e Ele assistencia o teu interior, aonde um homem nenhum toca, só o Espírito Santo toca. Ele cura você. E quando nós falamos que passamos por um problema de enfermidade, um problema de provação, não deve se abater não. Começa a invocar aquilo que Deus disse para você. Eu sou aquele que saro. E declara isso. Eu já passei por várias situações. E eu declaro, independentemente de qualquer diagnóstico, que eu tenho a saúde divina, porque eu herdei isso. Na redenção de Cristo, Ele me perdoou os pecados e sara minhas enfermidades, porque Ele levou. A Bíblia diz que Ele levou as enfermidades. Então eu tenho que ser contundente. Eu tenho que muitas vezes olhar para o abatimento e dizer, você não faz parte da minha vida, não vai tirar o meu sorriso, não vai tirar o meu ânimo. O problema, a falta de alguma coisa não vai tirar a minha vida, a tua vida da presença de Deus, se você valorizar o presente, o momento, as prioridades e aprender a detectar o problema que muitas vezes está tomando conta do seu tempo, da sua vida e do seu lar. Indo para frente, Marta, Marta, você está preocupada, inquieta. Nós temos algumas escolhas dentro do nosso cotidiano. Eu sei que as mulheres são prendadas, os maridos têm que trabalhar. Mulher muitas vezes trabalha em 2 jornadas e assim por diante. Mas qual é a nossa prioridade dentro do nosso cotidiano? Qual é a administração do nosso tempo? Aquela mulher, ela queria administrar o tempo dela, Marta, e interferir no outro, da irmã. A experiência com Cristo é pessoal. Porque você vê pessoas que estão entrando agora no Evangelho, entra de cabeça, mergulha, quer aprender,
quer andar nas águas do Espírito, quer que a palavra predomina. Tem outros que já passaram alguns anos, estão inseguros, porque diz assim, puxa vida, por que eu estou passando esse problema? Por que eu tenho essa enfermidade? Se você admitir que você tem, é sua. O que está no nosso corpo, por uma situação, seja ela uma deficiência do meu organismo, porque eu não tratei ele bem, ou uma situação que venha gerar um desconforto, porque esse mundo, qual que é a paga de Satanás? Matar, roubar e destruir. Como que ele mata alguém? Colocando enfermidade. O que Jesus disse? Eu vim para que tenhais vida, e vida em abundância. Enquanto estamos aqui, ele falou, eu vim para que o vosso gozo, o seu prazer, a sua alegria seja completa. Então você tem que começar a pôr um sorriso nesse rosto e começar a enfrentar as situações rindo. Porque Deus ri dos nossos inimigos. E quando Ele ri, o diabo treme. Porque Deus, nós temos que ter prazer de servir a Deus e convidá-lo para estar participando na área da nossa família e aprendermos com o Espírito Santo, com os pregadores da sua igreja, a palavra. Cotidiano, você tem equilíbrio nas suas tarefas domésticas? Tem pessoas que, ao adquirir uma casa, a casa passa a ser um Deus para ela. A pessoa passa a adquirir um carro novo, um carro bom, ou um carro de marca, o dinheiro deu para comprar, passa a ser um Deus para ele. Muitas vezes um filho está substituindo o lugar de Deus. Eu tenho 3 filhos, os que são da igreja me conhecem. Um com 42, outro 39 e 37. Aqui tem rodinha no pé e foi para o ministério a minha filha. Eu falei, Senhor, ela foi consagrada para ser missionária, mas no dia dela partir, eu falei, Deus, os marmanjão vão ficar e ela vai. Mas você não consagrou ela no altar? Eles estão consagrados para uma outra atividade. Eu abri mão. Aí você fala assim, machucou. Aquele dia eu tinha que falar com Deus, Deus, me perdoa. Eu consagrei. Ela é tua, não é minha, eu sou apenas um mordomo aqui. E entreguei. Nós temos que entregar os nossos filhos para o Senhor. Ah, mas meu filho vai ser um médico, um engenheiro, uma alta patente no exército, ele vai ser um magistrado, ele vai ser lixeiro, ele vai ser advogado, não importa o que ele vai ser, entrega ele ao Senhor. Porque Deus mostra na sua palavra que um copeiro interferiu na vida de um reino. Ele era apenas o que provava a comida do rei, para ver se estava envenenada ou a bebida. Neemias. Então a sua função tem que ser representativa para Deus. Deus colocou vários jovens na Babilônia com sabedoria, que se tornaram homens sábios, governantes e conselheiros, porque não é aonde eu quero estar, não é aonde eu quero determinar para o meu filho, é aonde ele quer. Ele pode ser um magistrado e ser cristão, e uma interferência. Teve um juiz, eu conheço desde criança, cresceu em casa, ele me procurou no escritório, filho de pastor, o pai dele faleceu, ele falou assim, hoje ocupa uma posição em Bauru como presidente de um determinado órgão na área criminalista. Assim, pastor, eu estou precisando quem indica. Precisamos de QI. Não, quem indica. Porque eu estou levando pau sempre no oral. Eu falei, vamos orar, vamos crer, você vai passar nessa última vez. Ele estava desistindo. Fez e passou. Ele assumiu uma cidade aqui, 100 quilômetros daqui. Quando ele assumiu o fórum, as pessoas começaram
pressionar ele pela vida dele. Que tinha que fazer daquele jeito. Ele falou assim, olha, eu sou cristão, eu vou fazer juridicamente o que precisa, mas eu vou ter o meu relacionamento com Cristo e vou interferir. Deu testemunho. Hoje está numa posição exaltada. O nosso valor, a nossa família, os nossos filhos são inegociáveis. A nossa esposa, nosso marido, inegociável. Começa a orar por ele. Então, quais as tarefas que você predomina? Marta, está tão inquieta. Eu não vou na igreja hoje porque eu vou limpar a casa. Arruma outro horário. E vem para o culto. Você fala, por quê? Porque em breve Jesus vai descer dos céus. Ah, mas é por causa da igreja? Também. Porque se você não for alimentado, você não consegue vencer o mundo. Porque o que nós falamos aqui alimenta o teu espiritual e também o seu intelecto. Só que nós falamos verdades bíblicas que vão ecoar para a eternidade. E lá fora pode ganhar dinheiro, pode ter funções, mas eu tenho visto pessoa tirar a sua vida. As notícias, pessoas que daria tudo para ter a paz que nós temos. E nós podemos ter paz e ter vida de sucesso na presença de Deus. Então, a prioridade do nosso relacionamento tem que predominar. Dentro de casa nós temos que se relacionar bem. Pastor, mas sobre família, quantos casados nós temos aqui? Quantos solteiros? Nós temos que entender o seguinte: é através da família que a igreja vai se compactando. É através do relacionamento que você pode orientar a filha, pode orientar o filho. Eu creio que os filhos de cristãos que são bem orientados, eles vão fazer de tudo para preservar tudo que é necessário para assumir uma vida conjugal. Mas nós não podemos também ser fariseus. Se porventura um deles errar, nós temos que acolher com amor e dar graça, porque esse é o Cristo que nós pregamos, o da segunda chance, das oportunidades. Porque muitas vezes você é iludido por uma conversação de uma amizade. Não, eu sou amigo de doutor. Irmãos, eu trabalho na área empresarial já há quase 50 anos, desde os meus 18 anos. Ou melhor, dos meus 20. Eu nunca participei de nenhuma instituição que tivesse a condição de roubar meu tempo para Deus. Mas você não pode ser isso? Eu posso, mas eu tenho o meu lugar com a minha família na igreja. Eu tenho que servir ao Senhor. Vamos participar dentro de um relacionamento para ganhar pessoas e ter um relacionamento com pessoas. Eu sou vendedor. Para você fazer a sua venda, para você... O meu tempo é para o Senhor. Deus diz na sua palavra que Ele provê tudo. Eu vou fazer o meu melhor e eu vou ser como o imã, vou atrair pessoas e elas vão comprar e eu não vou precisar fazer média com ninguém e nem frequentar lugar onde se bebe, onde se faz coisa, porque aonde eu entrar, se tiver um lugar bom, eu fico. Se não tiver, eu vou ser muito educado. Ô, querido, meu irmão, foi bom ter vindo aí. Comi aqui um pedacinho de carne. Tenho outro compromisso, mas eu vim aqui por você. E eu falo, Jesus te ama. Ele sabe. Mas muitas vezes tem um atrevido que fala, ô pastor, você não faz uma concessão? Toma aí algumas coisas, vamos ficar aí, fica à vontade. Hoje eu estava no restaurante, o rapaz é muito meu amigo, fui sozinho, porque a minha esposa está viajando, ela está lá com a minha filha em Campina Grande. O camarada, você pode trazer outra mulher, porque aqui ninguém vai falar para ninguém, não. Eu falei, eu olhei para a carinha dele, não falei nada. Ele falou assim, puxa, esqueci que o senhor é pastor. Irmãos, nós não precisamos responder. Agora, eu vou lá sempre. Eu vou ter a oportunidade de dizer para ele. Falar para ele, estar com Cristo é algo melhor.
Agora, mas também nós temos que entender que nós somos tentados às nossas próprias cobiças. Você sabe que nós podemos levar essas cobiças para dentro de casa? Se nós não tivermos um relacionamento como Maria, aproveitar Jesus, aproveitar a Bíblia, aproveitar a palavra. Você não sabe o que é viver num país muçulmano, ou num país africano, ou num outro país que não pode ter Bíblia. E se for cristão, são perseguidos. E nós estamos num país tão maravilhoso, aonde nós podemos nos reunir agora, aonde nós podemos se reunir depois, aonde nós vamos ter a nossa festinha no dia 7, né? 7 lá, da parte de São João, é João no Evangelho. Por quê? Você pode participar, porque nós vamos consagrar tudo a Deus. É dia 6, né? Ok. Então nós temos que pensar na família. Aonde eu entro, a minha família tem que entrar. Aonde entra você, a sua família. Porque aonde nós entramos, nós temos o caminho aberto. Mas pastor, fugiu aqui a minha anotação. Apareça, meu querido. Pastor, mas aí é uma família lá do tempo. Marta sempre estava atarefada, esquecendo da essência. Muitas vezes o que rouba, puxa, ganhei dinheiro. Estou trabalhando. Olha, amor, vou comprar outro carro, vou comprar para você. Estou prosperando, mas você está tomando o seu tempo de Deus. Arrumei outro emprego, vou fazer 2 empregos para ganhar mais. E aquele emprego é justamente na hora do culto. A gente esquece a essência muito forte, muito rápido. Porque quando nós somos presenteados, porque nós temos um evangelho que assim, é uma coisa, mas tudo é de graça. É realmente graça. Mas nós não podemos fazer do evangelho qualquer coisa. Nós temos que priorizar. Nós temos que entender que nós não podemos tirar a essência do nosso coração. E mesmo com tudo isso, nós estamos sujeitos, muitas vezes, a um vacilo. Tentados pela nossa própria cobiça. E nós temos que crucificar isso. E quando a gente está bem dentro de casa, é mais fácil. Quando a gente está bem com a mulher, é mais fácil. Você sai para cá, para trabalhar, gigante. Mas saiu brigado, você já sai triste. Aí encontra uma secretária e fala, mas o senhor está triste, né? Por quê? Não, eu briguei com a mulher. Aí a pessoa conta. Irmãos, nós temos que tomar muito cuidado. Dalila, ela entrou na vida de Sansão e tirou toda a unção dele. Só por causa do cafuné dela. A Bíblia diz que ele pôs a cabeça assim no colo dela. Não tem problema nenhum, não estou arrancando pedaço. E começou a fazer o cafuné nele. Perdeu a unção. Porque todo dia ele queria o cafuné. Porque ele não... Uma mulher que não tinha palavra. Não era do povo de Deus. Por isso que nós falamos, nós temos que nos escolher dentro da nossa mistura. Porque andar no mundo, qualquer um de nós estamos sujeitos e podemos perder. Então, Marta representava a preocupação, as responsabilidades diárias, esquecendo do espiritual, a essência. Maria escolheu a boa parte. Jesus disse para ela, você escolheu bem, a melhor parte. Uma coisa simples, né? Eu falar para você, você está escolhendo a melhor parte. Cada vez que eu ouço Jesus falar para mim, você está na melhor fase da tua vida, a melhor parte, eu falo, Deus, obrigado. Sabe por quê? É porque Ele ama você. Sabe tudo o que você precisa. E Ele quer aquietar o seu coração. Você tem sonhos? Vai ser realizados. Coloca na presença de Deus. Confessar a palavra. A fé entra, traz à existência o que não existiu. E quando você começa a andar para frente.
Porque tem muito crente que anda para frente, ao invés de dar continuidade, ele anda para trás, perde tudo o que fez. Ou comprou alguma coisa, ao invés de declarar que aquele momento, aquele mês foi difícil, mas ele não vai perder, ele já pensa, vou perder minha casa, vou perder meu carro, vou perder... Meu irmão, areja a sua mente, o teu coração, pense coisas que são louváveis, coisas que vão influenciar a tua vida e que vão estabelecer a tua vitória. A vitória é tua, não é do mundo. A vitória Jesus conquistou na cruz do Calvário, no espiritual, e a Bíblia diz, o nosso Deus, segundo a sua riqueza em glória, suprirá cada uma da nossa necessidade. Então você nasceu para ser feliz, pagar suas contas, mas você tem que estar vivendo este momento de prioridade, este momento de dizer, eu vou me aquietar e eu vou escolher a melhor parte. E eu fiz aqui algumas coisas. O que significa para Maria a melhor parte? Ela priorizou a presença de Deus. Ela colocou a vida dela em primeiro lugar. Você precisa, eu preciso colocar a minha vida em primeiro lugar. Mateus 6,36. 6,33. Nós buscamos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. As demais coisas nos serão acrescentadas. Primeiro é o reino, primeiro é a sua presença, primeiro é dar um lugar de honra para Jesus. Você vem e entrega a sua vida para Jesus. Passa um problema, você tira a sua vida do altar. Não, eu pus aquela hora que eu estava emocionado. O senhor viu que até que chorei. Não, nós não queremos emoção. Nós queremos que você tenha uma experiência com Deus, que transforme e seja fundamentado na fé, na palavra, para você ser um vencedor. E ter crescimento espiritual, ter sabedoria divina. Você ter a consciência que a recompensa espiritual lhe pertence. Você escolheu a melhor parte. Ah, não, mas eu queria ter o emprego do Joaquim. Você escolheu a melhor parte. Começa a louvar a Deus por aquilo que Ele te deu. Não adianta eu cobiçar o dinheiro de alguém. Não adianta eu cobiçar a função da outra pessoa. Não adianta eu querer pôr a minha escada na parede dele. Não adianta. Nós temos que agradecer a Deus por aquilo que somos. Fortalecer o nosso núcleo, a nossa família. Ah, mulher, fortalece o seu marido. Se ele não ora, começa a ter esse relacionamento. Amor, vamos orar. Mas eu não sei. Começa com o Pai Nosso. Você não vai falar nada demais. Mas foi uma oração que Jesus ensinou para os discípulos. Ela é universal, mas na realidade tinha um objetivo com aquela oração. Hoje, você fala uma oração daquilo que está dentro de você, pelo Espírito Santo, ou da sua necessidade, o seu louvor, e você começa a falar, e Ele começa a te ouvir. Buscar-me-eis, e me achareis, quando buscardes de todo o vosso coração. Vou terminar. Qual que é a melhor parte? É o crescimento espiritual. Eu contei um dia uma situação assim, uma criança que dormia com o pai. Aí, dormia com a mãe, começou a crescer, um menino de 8 anos. E começou a dormir sozinho. Numa determinada noite, estava dormindo na caminha dele. Ele gritou, pai, cresci, cresci. O pai correu para ver o que estava acontecendo. O que foi, filho? Eu cresci, pai. A cama não é pequena para mim. Não, filho, você está de atravessado na cama. Você está deitado errado. Nós precisamos aprender a deitar no descanso do Senhor. Mas se colocar totalmente. Se ficar atravessado nas coisas, vai faltar compreensão. E eu fiz uma anotação aqui que eu gostei muito. A melhor escolha é priorizar a presença de Deus na nossa vida. Dedicar o tempo à palavra vai nos proporcionar paz e sabedoria. Buscar a Deus em primeiro lugar vai transformar o nosso coração, a nossa mente. Eu pergunto aqui, você ouviu alguma coisa criticando você, falando que você é um perdedor, que você é condenado aqui hoje? Não. O Evangelho é aquele que fala para te dar ânimo.
Ele levanta o abatido. Ele dá um novo ânimo para aquele que está angustiado. Ele tira do pó. Ele muda a situação. Ele faz o milagre. Meu irmão, minha irmã, Marta e Maria eram duas mulheres. Uma com a deficiência de ser inquieta, ansiosa. A outra com experiência de dar mais dedicação àquilo que é a essência. Mas logo em seguida perderam o irmão. Morreu. Mas Jesus foi e ressuscitou. Quando você tem família, quando você coloca a palavra, você pode enfrentar problemas, mas não vai ser definitivo para você. Você pode enfrentar uma enfermidade, ela vai ser retirada do seu corpo pelo poder do nome de Jesus, e você vai ter sobrenatural até ressuscitar mortos. Porque está escrito, os sinais acompanharão aqueles que creem. Em meu nome expulsarão demônios. Em meu nome falarão novas línguas. Em meu nome porão as mãos sobre os enfermos e sararão. Em meu nome ressuscitarão mortos. Em meu nome expulsarão demônios. Para você dar uma risadinha. Eu que faço muitas vezes velório. E se é o marido que morreu, se a pessoa era meio difícil, aí a mulher chega para mim: pastor, o senhor faz o culto, vai ser bênção, vai ter conversão. Mas não ora para esse homem ressuscitar. Eu não quero ele mais. Para mim basta. Sabe por quê? É muito tempo de confusão dentro de casa. Irmãos, vamos trazer a nossa casa para o reino. É como a pessoa vem na igreja de carro. Aí o marido fala assim: uma quadra está chegando na igreja, para de brigar. Todo mundo para. Está chegando na igreja. Não, não é assim. Nós precisamos viver o momento. Você olhando para mim e fala assim: e o senhor precisa de tratamento? Eu preciso, todo dia. Eu preciso crucificar meu eu. Eu preciso crucificar minha carne. Eu preciso depender de Deus. E é isso que eu aconselho. Pessoas autossuficientes não oram, não lê a Bíblia. Pessoas muito críticas não estão vivendo uma vida com Deus. Paramos de criticar qualquer pessoa ou querer fazer avaliações das pessoas. Vamos orar pelas pessoas. Vamos levantar os braços caídos das pessoas. Vamos amar como nós amamos um filho. Nós temos que amar o nosso irmão. Porque Deus falou, através do apóstolo: como eu posso amar a Deus que eu não vejo se eu não amar o meu próximo que eu vejo? A presença de Cristo é a essência que dá sentido às nossas atividades diárias. E viver uma vida com Ele fortalece o nosso coração. E eu anotei os textos que deu o amparo a essa palavra. Mateus 6,33. Mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Lucas 10, 41, 42. Respondendo Jesus, disse: Marta, Marta, estás ansiosa, afadigada com muita coisa, mas uma só é necessário. Maria escolheu a boa parte. Escolha a boa parte. E quando você escolhe a boa parte, ninguém tira de você. Salmos 27, 4. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Salmo 119, 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Escolhendo a melhor parte, priorizando Deus, Cristo na nossa vida. Quais são as prioridades dentro da sua casa? Quais são as suas prioridades pessoais? Eu não estou aqui para condenar ninguém, mas eu quero que você faça uma análise. Vamos ficar em pé.